eu queria entrar logo na treta da parada, né? Porque é o seguinte, o Salles foi pego de calça riada, o que aconteceu ali? O Não, que ali é um negócio assim. aconteceu? Foi os Estados Unidos do FBI? Não tem. Conta. Não. São duas operações ali, né? Que coincidentemente, coisa inexplicável, se encontraram. Eu estava com essa operação lá no Pará e tinha um colega com uma outra operação chamada Quanduba, delegado Franco Perazzoni, um profissional de extrema competência, especialista em meio ambiente, conhecido mundialmente, que estava tocando essa operação. Na minha operação ali, as madeiras eram retiradas, minha entre aspas, tá? Foi uma equipe de agentes, escrivães, peritos. A gente estava ali reprimindo o desmatamento e o envio da madeira para os portos. E a outra operação, coincidentemente, estava já na parte da exportação. Isso porque também, final de 2017, nós fizemos uma operação em Manaus, no Porto de Manaus, operação chamada Arquimedes, em que nós aprendemos 500 contêineres de madeira que iam para o exterior. Uma grande parte para os Estados Unidos e uma grande parte para a Europa. Então, depois disso, os Estados Unidos nem tinham no Brasil, nem existia no Brasil um adido do órgão que é equivalente ao IBAMA lá, que é o Fish and Wildlife. E aí começou a ter no Brasil um adido, e aí houve essa proximidade com o IBAMA, proximidade com a Polícia Federal, e aí essas informações começaram a transitar entre os países, porque na Operação Arquimedes, a Justiça Federal autorizou o compartilhamento de provas com entidades estrangeiras ligadas aos governos, né? Houve uma atuação muito boa do Ministério Público Federal nesse sentido. O doutor Eduardo Galeano conseguiu essa decisão judicial. Então, tudo começou lá na Arquimedes. E quando o Salles apareceu ali, ninguém entendeu por que o cara saiu lá de Brasília para defender madeireiro. E ele recebeu os laudos. Os laudos já eram públicos. Eram laudos de mais de 100 páginas. Coisa grotesca. E quando eu recebia a maçaroca de documentação, era uma grilagem de terras, mas assim, daquelas caradas. Deixa eu ver se eu entendi aqui, mais ou menos. Vocês pegaram os madeireiros, madeira pra caraca, e de repente o Salles aparece do nada ali no meio dos madeireiros. É isso? Não foi bem do nada. Ele recebeu visita em Brasília de vários senadores. O do Pará, Zequinha Marinho, de Roraima, Telmário Mota, essas figuras conhecidas aí que se manifestam sempre contra o meio ambiente, são inimigos do meio ambiente. Então ele, e por mais outros políticos da região norte, e tem um senador também de Santa Catarina, porque esse pessoal que grilou terra no Pará, eles nunca pisaram no Pará, eles eram de Santa Catarina. Então é um negócio bizarro. É duro, é uma guerra. Deixa eu entrar também, Saraiva e Henrique. Eu, ouvindo aqui, fiquei me lembrando de coisas também. No nosso tempo, a gente fez o decreto que regulamentou os crimes ambientais, a lei de crimes ambientais, que previu o perdimento. O que é o perdimento? Você poder pegar o que estava sendo usado em crime continuado, boi, trator, motosserra, apreender e doar para uma área social, inclusive para o Fome Zero. Doamos milhares de cabeças de gado para o Fome Zero, né? Apreendidas em ações... Eu conheço essa história, isso é muito interessante. Boi pirata. Mas aí era porrada, eu ia toda semana para a Amazônia, toda semana. Agora, não basta só porrada. Então, o que a gente fazia? A gente fez o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia, aí, Henrique, com geógrafo, biólogo, engenheiro florestal, ouvindo governadores, ouvindo Conselho dos Índios, dos Seringueiros, até a Vale também fizemos o zoneamento. O que pode, o que não pode, aonde. Essa terra já está desmatada, pode fazer alguma coisa. Aquela, turismo, pesquisa, aquela tem que preservar completamente. É o coração. Então, esse zoneamento econômico e ecológico
Saraiva, é também um instrumento importante. Porque você tem que dar porrada para dizer não pode e dizer, não, isso pode. Podemos criar emprego, podemos fazer coisa nessas áreas. Então, isso fizemos a moratória da soja, com os exportadores de soja, junto também com o Greenpeace, o WWF. O que era a moratória da soja? Eles precisavam do selo verde para colocar a soja nos Estados Unidos ou na Europa. A gente falou, tudo bem, a gente dá o selo verde, mas vocês não compram mais soja de áreas que foram desmatadas de 2 anos para cá. Isso foi assinado em 2008, portanto, era de 2006 para 2008. E aí, 3 redes de satélite acompanhando isso. O INPE, nosso, a rede da Biov, que era a Associação dos Exportadores do Óleo Vegetal, e uma rede que foi contratada pelo Greenpeace, WWF, Amigos da Terra. Passou um ano, a gente viu os 3 satélites. Eles cumpriram a moratória da soja em 92% dos casos. A soja deixou de ser um fator relevante de desmatamento. Você veja como não é só... Você tem que usar a porrada, o acordo, o zoneamento, a inteligência, o financiamento. Daí a gente criou o Fundo Amazônia para dizer, quem for fazer certo tem dinheiro. Tem dinheiro para fazer apoio ao extrativismo sustentável, ao reflorestamento, à pesquisa, à fiscalização, à sustentabilidade na própria madeira.